Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru para cidades da região pelo 93,9 FM e para a rede pública de televisão pelos canais abertos e fechados e também no YouTube. Nós conversamos a partir de Bauru, no Espaço Aberto de hoje, sobre a missão e a tarefa de ser um produtor musical e um músico neste país sem fronteiras. Rogério Plaza conversa com a gente de Marília. Ele é um produtor musical com vasta carreira no meio de formação, está percorrendo o país com uma diversidade de projetos e tem no seu dia a dia, ele fala conosco do seu estúdio, a tarefa também de fazer produção musical na acepção da palavra. A gente vai conversar com o Rogério para entender o seu cotidiano no dia a dia e levar a você um pouco dessa experiência do nosso Espaço Aberto. Rogério, obrigado por falar conosco aí de Marília. Eu que agradeço o convite, uma honra estar participando. Rogério, para você chegar no nível de produção dentro do teu estúdio aí, com todas as condições, a gente conversar um pouco dos recortes dessa tarefa, tem uma nuance muito próxima, que é a sua bagagem da sua formação musical lá atrás. Você tem, por exemplo, desde a formação tradicional, para piano, para partitura, para a questão das harmonias, lógico, um longo caminho. O que eu te perguntaria de ponto de partida, para quem quer ser produtor musical e músico em nível profissional, alguma coisa até óbvia. De que forma essa bagagem que você teve de formação fez ou faz a diferença para o caminho que você trilha hoje? Tá. Bom, para mim fez muita diferença na questão da organização. Tipo, conhecendo sobre harmonia, sabendo ler partitura, eu consigo entender a arte e traduzir aquilo, enfim, para poder passar para os outros músicos, para os outros profissionais. Isso acaba facilitando o meu trabalho, né? Saber ler partitura, por exemplo, é uma coisa que me ajuda muito no trabalho de modo geral, porque a maioria dos produtores mandam isso escrito, então também ganho tempo. Mas existem alguns produtores que não têm essa formação musical e tem produtores que, inclusive, nem tocam instrumento. Então, a primeira coisa e a mais importante ainda para um produtor musical é, de fato, a questão da sensibilidade dele, né? Porque tem produtores que eles não têm formação, mas eles conseguem enxergar as nuances e extrair o melhor do artista, e aí, para isso, ele contrata pessoas como eu para poder ajudar ele no que não é a expertise dele, mas a sensibilidade de alguns caras é o principal. Na hora de você montar a produção, pegando o fato de você ter aqui o presente de ter a vocação tanto como instrumentista, quanto do viés de produtor para entender todas essas leituras. Como você está nas duas facetas, legal talvez as pessoas entenderem isso. Como você lida com a linguagem pessoal do artista? Você pode pegar alguém muito cru, que vai até você, lógico, é um iniciante, tem muitos produtores independentes, felizmente, com o mundo da internet e da tecnologia facilitando essas abordagens, e pegar um cara que já está na estrada, tem uma linguagem específica, ele quer tocar, por exemplo, o tal do sertanejo universitário, quer só tocar bossa nova, ele vem com a linguagem pronta. De que forma o Rogério Plaza, produtor, lida com esses dois campos? Tá. Bom, como produtor, eu sempre estou tentando desconectar essa chave do Rogério professor, do Rogério que estudou, porque eu sei que, assim, isso é um grande desafio, né? É muito tentador um músico que estudou, que conhece muita coisa, querer invadir um espaço que não é o dele, artisticamente falando. E aí, nisso, acontece de, às vezes, se eu não tiver essa chave desligada, nesse primeiro contato com o artista, para conhecer a essência dele, entender sobre o projeto e tentar trazer o melhor dele, aí eu fico colocando muito de mim, né? Vou muito para a parte técnica, para a parte teórica, e acabo deixando essa questão, que eu já falei na outra resposta, que para mim é a mais importante, que é a questão da sensibilidade. Então, essa capacidade de conseguir fazer uma leitura do artista, do estilo, da linguagem, e principalmente tentar encontrar nele o que ele tem de único, né? Porque cada artista tem uma voz, e eu não tô falando da voz a voz, mas, tipo, cada artista tem algo único dentro de si, que às vezes ele considera isso como um defeito. É o que acontece na maioria dos casos, né? Enfim, e geralmente são esses detalhes que muitas vezes ele considera como defeito, que é o que torna a voz dele, entre aspas, única, né? Então, a busca no primeiro momento é por essa, ela não é teórica ou técnica, é encontrar
onde está esse cara, né, para saber para onde a gente vai levar. Depois começa a entrar no outro ambiente. E como você lida com o outro lado, lógico, os espaços dos artistas, todo mundo quer fazer que a sua canção seja ouvida por alguém, agora tem a natural pressão, que se pode chamar isso, no meio daqueles artistas que precisam sobreviver da música, querem da música a carreira única no dia a dia e querem alcançar grandes públicos. Isso tem uma linguagem ou um caminho que já é, felizmente ou não, com seus defeitos e virtudes, ditado pelo chamado mercado, a indústria de massa. Como você põe o seu olhar sobre esse objetivo específico quando vem alguém e fala, olha, eu quero tocar com isso aqui desse jeito, com o meu disco, porque eu sonho que a minha música vai explodir. Sim. O mundo da música, de um modo geral, a gente trabalha com sonhos, né? E, tipo, desde que eu comecei a entrar nessa, isso também foi para mim, né? Tinha vários sonhos e tal, mas dentro desses sonhos tem muita coisa que é uma ilusão. Então, eu sempre que eu entendo isso, assim, é porque, de novo, o artista, para ele chegar nesse nível, ele tem que trazer algo novo, né? Uma coisa que é muito comum, Nelson, às vezes o artista, ele tem esse eu quero estourar, eu quero fazer sucesso, e para isso ele cola muito numa referência para copiar o jeito de cantar, para copiar os arranjos. E essa é a fórmula perfeita para você ficar sempre. Porque se a gente pegar todos os artistas que estão em evidência, pelo menos os principais que se sustentam, né, por um período aí de alguns anos, independente do estilo, eles sempre em algum momento trouxeram algo que naquele momento foi disruptivo, foi inovador. Então eu realmente acredito que esse é o mais importante, né? E quando eu sinto isso com alguém que me procura, eu tenho o dever de orientar sobre isso também, né? Sobre a busca dessa identidade e também, às vezes, tentar colocar as coisas no lugar, porque é um meio muito difícil e muita gente, às vezes, se frustra muito porque tentou uma vez, gravou uma música ou gravou um disco e não aconteceu. Na maioria das carreiras, isso tudo é uma jornada muito grande, muito maior do que o que a gente conhece. Eu tive acesso a grandes artistas assim, começo de carreira, e eu vi esses caras durante anos e anos, gravam um disco, gravam uma música, gravam um EP, vai na TV, viaja, faz shows, e um belo dia a coisa acontece, mas eu acredito muito mais nessa construção. Então, o meu papo com esse artista que tem essa busca pelo business é sempre nisso. Identidade e consciência de que não enfim, a gente é um caminho perigoso, então a gente precisa construir essa jornada para fazer algo sólido. Que peso tem ou qual é a realidade, o quanto é mito para aqueles que estão fora? A gente está conversando para quem está do lado de lá, você que está aqui. Então, do dia a dia do Rogério, para você aproveitar a partir da experiência dele, essa observação e reflexão sobre o seu modo de fazer a sua profissão ou os seus sonhos. De que a internet, as tecnologias, baratearam produções e qual é o limiar, aí eu sei que teriam muitas nuances, daria só um programa sobre isso, entre você fazer de forma caseira, né, com alguns softwares que tem, você brincar no bom sentido de fazer música em casa, até o patamar de você gerar uma qualidade de áudio, de sonoridade, de produção, de efeitos, ou seja, o produto final mixado no nível que se espera do ponto de vista profissional. Tá. Bom, hoje em dia, com a coisa da internet, mas principalmente com a acessibilidade que a gente tem a equipamentos para ter home studio, assim, a gente consegue gravar em alto nível, né? Então, só que precisam ter alguns cuidados. Então, por exemplo, tem uma cantora, se eu não me engano, ela é britânica, que é a Billie Eilish. Ela, alguns anos atrás, ela gravou um disco e ganhou todos os Grammys possíveis que ela estava concorrendo com esse álbum. E esse álbum ele foi produzido pelo irmão dela, e essa produção, muita gente fala, ela gravou na casa dela, no quarto dele, né? E de fato, tudo começou lá. Então, eles tinham bons equipamentos, bons microfones, ele é um cara sensível, também é um músico, fez a coisa direitinho, mas depois isso certamente foi passando por outras mãos. Então, tecnicamente falando, eu acredito que o mais importante hoje em dia não são necessariamente os equipamentos, porque a gente tem acesso a excelentes equipamentos, com ótimo custo-benefício, enfim, qualquer pessoa tem condições, a maioria das pessoas que tocam tem condições de montar em casa uma estrutura para você poder fazer coisas num altíssimo nível. Mas sozinha a maioria dessas pessoas não vai conseguir. Por mais que você grave lá, aprenda a gravar, isso você vai ter que jogar isso na mão de algumas outras pessoas. E aí entra a questão de edição, mixagem, masterização.
mesmo para mim, que sou profissional há tantos anos, eu não faço esse tipo de trabalho. Eu vou delegando, né? Eu tenho etapas. Então, eu faço arranjo, passo para os músicos, gravo minha parte, depois isso vai para uma edição, que também não sou eu que faz, depois vai para uma mixagem, para uma masterização. Por mais que eu entenda esses processos, estudei eles, eu acredito muito nessa coisa de enviar para um especialista, porque aí a gente vai agregando e com certeza isso torna o produto final principal. Então, resumindo, sim, a gente tem acesso, é possível fazer coisas incríveis que há 30, 20 anos atrás eram impossíveis fazer em casa, hoje a gente consegue fazer, mas ainda assim é indispensável, principalmente, contar com bons profissionais, jogar isso na mão das pessoas certas para, de fato, isso ter um bom resultado. A ideia do talento está na natureza, também daria um programa diferente, mas eu ouvi um pouquinho você sobre o que a gente chamaria aqui, talvez com escolha de uma palavra de sinônimo ou mais sintética, do chamado diferente. Certamente, como olheiro de futebol, fazendo analogia, quando você pega alguns produtos, você fala, puxa, isso aqui tem um tempero no meu ouvido diferente, você sente isso. Você deve ter assistido, obviamente, o filme do Queen, né, falando da trajetória do Freddie Mercury e tal, e eu vi uma menção sua recente, a perda do Quincy Jones, para quem não conhece, né, aquele gênio de ouvir timbre. Só que se você olhar lá para a questão do produtor musical, para o Queen, por exemplo, para já chegar ao filme, eu vou comentar aqui como leigo que gosta de música, você sabe de se fazer produção independente. Eu fiquei aborrecido. Naquela época, naquele período, naquele tempo, o cara não ter sacado inicialmente, tem uma cena que o produtor fica puto da vida, né? Porque ele queria aquela linguagem que estaria lá próximo do mercado e não sacou, e felizmente o Freddie Mercury insistiu que aquela coisa do Rhapsody dele, da orquestra, é que era a cereja do bolo, se não o bolo inteiro, né? Era o que fazia o tempero diferente da história. Como é que você vê isso, da ideia do diferente e do gênio que aparece eventualmente na frente, aí para não falar dos grandes mestres? Sim, isso é muito mais comum do que a gente imagina, sabia, Nelson? Porque, de novo, tem muitos produtores, excelentes produtores, com grandes formações e tal, mas muitas vezes no cara ele vai se tornando cada vez mais experiente, vai criando uma casca a ponto de quando ele vê algo que não é o que ele vai se fechando para coisas novas, ele acredita numa fórmula, num jeito de pensar, e aí corre esse risco de acontecer, de chegar um cara, como aconteceu, né, no caso do Freddie Mercury, do Queen, que tinha uma proposta diferente do que ele pensava, mas era inovadora, era inédito, tinha uma voz própria, né? E, enfim, então isso é muito comum, assim. Aí por isso que aquele papo que eu falei numa outra resposta, né? Sobre conseguir diferenciar isso. Tem um outro grande produtor musical americano chamado Rick Rubin. Ele, inclusive, escreve, né? Muito. Ele é um cara totalmente diferentão, assim, barbudão, faz meditação e tal. E tem um livro dele que chama Ato Criativo. Nesse livro ele fala muito sobre isso, sobre essa coisa de se desprender do que deu certo, porque o novo sempre vem, né? Como já diria Belchior. Muito bom. Então, de novo, fazendo essa ligação, acho e até uma dica para mim, assim, eu sempre estou muito atento a isso e para todo mundo que quer entrar nessa de ser produtor, né? A gente não pode, porque um trabalho antes deu certo por conta de uma fórmula que a gente seguiu, isso não é necessariamente aplicável a outros projetos. Às vezes chega enfim, uma pedra para a gente lapidar, se a gente não tiver aberto a isso, entender, e a gente perde isso, né? E aí quer colocar a nossa cara, o nosso jeito de fazer no trabalho de um outro artista. Ainda sobre produção musical, é real da sua experiência, do universo que você convive com grandes músicos, bandas e nomes nacionais e também com os produtores novos do mercado, com projetos independentes interessantes aqui, jornalistas pelo interior, por aí, pela estrada e dentro do estúdio, de que a questão dos grandes selos das gravadoras, que até um determinado momento ainda com o advento do lado mais analógico da formação, fora do mundo digital, isso se quebrou um pouco no mercado e que ficou mais barato poder produzir com qualidade nesta realidade atual? Sim, com certeza. É porque antes tudo se concentrava em poucos estúdios, né? Eu lembro que quando eu comecei a tocar e ouvi falar dessa coisa dos estúdios, tinha, tipo assim, aqui no interior não tinha estúdio, não estúdios prontos para gravar com a qualidade, né? Então, sempre que se sugeria, preciso gravar alguma coisa, já linkava direto em São Paulo. E São Paulo tinha 3, 4, 5 grandes estúdios, assim, que a gente ouvia falar, e os outros eram estúdios menores, mas, de modo geral, a grande maioria deles já fechou.
Por conta disso também, né? Tipo, tem um grande estúdio, por exemplo, que eu trabalhei lá algumas vezes, que é o Mosh, que foi uma referência durante muitos anos, enfim, é um estúdio incrível, né? E o Mosh, ele ficava num lugar ali perto da Barra Funda, que era um galpãozão gigante, assim, era um estúdio impressionante. E aí o Mosh ainda existe, só que eles mudaram para uma estrutura menor, numa outra cidade, se eu não me engano, em Cotia. Enfim, continua fazendo esse trabalho lá. Mas antes, né, dessa coisa da internet e tal, tudo era muito mais caro. Por isso que as gravadoras concentravam muito dinheiro neles, né? As gravadoras bancavam nessa época projetos e álbuns. Eu lembro de histórias de produtores fechando um desses grandes estúdios, alguns desses grandes estúdios assim, para produzir um negócio. Isso era muito caro, era por hora, tal. Então hoje, com essa coisa da internet, da acessibilidade dos equipamentos, tem mais estúdios, eles são menores de um modo geral, porque, enfim, as estruturas são menores, e acabou que os grandes estúdios estão cada vez mais escassos. Isso no mundo, viu? Legal. Tem uma produção sua que eu estava dando uma olhada no Instagram, né, falando um pouco sobre esse desafio que você acabou consolidando, recente até para a história da pandemia. O mundo foi pego de surpresa em todas as profissões e a música, por todas as suas vertentes, talvez tenha sido entre aquelas que mais sofreu do ponto de vista da sobrevivência mesmo, uma palavra um pouco mais dura para a realidade, nunca antes na história da nossa geração, das anteriores pelo menos. A internet, a pandemia e a sua forma de lidar com a música tem sentido que a partir da Covid lhe exigiu e fez com que você buscasse outros horizontes? Sim, tem sentido. Eu tenho o projeto das aulas, né, que é algo que eu já vinha pensando antes da pandemia, só que eu nunca tinha tempo. E aí na pandemia eu tive tempo e a necessidade de pensar em algo, porque a gente não sabia até quando aquele ia durar. E eu continuei trabalhando, porque uma parte do meu trabalho, né, eu parei de tocar, obviamente, mas a grande parte do meu trabalho eu faço aqui, gravando, né, produzindo. Então entrou muita coisa de gravar à distância, mas eu continuei gravando. Mas daí sobrava tempo, né? Porque eu não estava mais viajando, não estava mais tocando, o volume de trabalho também diminuiu. Então, com a pandemia, surgiu a oportunidade, né? Foi um momento horrível para todos nós, mas para mim tem esse lado que foi uma. Eu tive tempo para colocar ideias que estavam no papel já há 2, 3 anos, tirar essas ideias da gaveta e do papel. Aí você pensou nesses formatos na origem, eles foram adoecendo com você do gênero, olha, você quer aprender bossa nova, tá vendo esse toquinho aqui, ó, pam, 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 você veja os seus vídeos lá, sabe que eu acompanho, isso cria um horizonte, lógico, de um produto interessantíssimo nesse segmento, de despertar da música, aquele cara que é cinquentão lá, tá parado, eu, por exemplo, quero aprender a tocar piano ainda um dia na minha vida, e eu falo, puxa, mas eu não sei ler partitura, né? Eu quero ver o que eu posso fazer no quadradinho aqui, eu leio desenhos de notas a partir das teclas, tentando guardar do ouvido. Mas essa é a minha loucura aqui dentro. Você já qualificou isso em produtos específicos que vão desde o... Estava lendo a última aqui, olha, você sabe o que é? Estou ouvindo para não ler errado, né? O quartal, a escala pentatônica, aí já é para alguns níveis. Você dividiu esses pacotes de internet pensando em públicos específicos para oferecer produto? Sim, só que isso foi uma coisa que, quando o produto surgiu, não foi assim. Então, eu oferecia naquele momento da pandemia, o primeiro produto que eu criei, ele era muito completo. E aí era difícil de explicar. Então, tem muito aprendizado nisso também, para mim, assim, porque o que é difícil de explicar é difícil de vender. Então, Esse é o com isso desafio. veio a necessidade. E aí eu comecei a entender também as necessidades, né, os interesses, porque tinha gente que queria estudar os acordes quartais, são pessoas que já tocam, querem estudar harmonia de uma forma mais profunda. Esse é um caso. Tinha gente que já toca, mas não sabe ler partitura e quer aprender porque entendeu que é uma coisa que pode agregar profissionalmente. E aí é um outro caso. Então, para cada necessidade foi surgindo um curso. Então, a princípio, eu desmembrei aquilo que eu tinha feito em algumas partes diferentes e fui criando novos produtos. O mais recente é o curso para iniciantes, porque nesse processo eu também entendi que muita gente, primeiro que eu defendo a ideia que todo mundo, independente de qualquer coisa, deveria tocar um instrumento. Isso é Legal. uma coisa que eu defendo e vou defender para sempre. Assim, a música deveria estar nas escolas, enfim. Pelos benefícios que a gente sabe, você sabe, eu sei que isso traz para a gente, né? Então, ainda mais agora, nesse momento que a gente vive tão conectado, de tanta tela, né, com tantas distrações, poder tocar um instrumento pode ser uma válvula de escape para a gente se conectar de outras formas com o que a gente é. Ponto. E aí, para ensinar do zero,
eu aprendi de uma forma, mas a forma que eu aprendi há 30 anos atrás, ela não é mais, ela funciona diferente hoje, ela já era antiquada para aquele momento. E aí, então, fui adaptando isso para essa realidade hoje. Por exemplo, o meu curso de iniciante, ele não vai entrar em partitura, não tem... É só o elementar mesmo, porque a ideia é imaginar que é uma criança que está aprendendo a falar. Então, a gente vai ensinando as palavras, e aí 2 palavras junto uma frase, tocar as primeiras músicas. Depois que a criança aprendeu a falar, ela vai ser alfabetizada se ela, né, no caso da música, depois que a pessoa aprendeu a tocar, agora eu quero ler partitura. Beleza, tem um outro curso de partitura. Agora eu quero estudar harmonia para saber fazer mais acordes, tem um outro curso. E aí vai até chegar na bossa nova, que é um estilo, é um curso mais completo e um pouquinho mais avançado. Você foi formando módulos, então, de acordo com os Fui públicos. formando módulos. Muito. Antes eram módulos dentro de um produto só, daí eu dividi e viraram vários produtos. De que forma isso hoje, ele modula a sua agenda do dia a dia, entre a estrada, fazer produção interna aí e os cursos que você, lógico, está organizado na sua agenda, por exemplo, para esse ano? Ótima pergunta. E você vai ver que faz sentido com isso tudo que a gente conversou até agora. Na produção, hoje eu tenho produzido muito menos do que eu produzia, sei lá, há 6 anos, 7 anos atrás. O volume é muito menor, porque começou a ficar muito comum aquele perfil de artista chegar pensando no sucesso, pensando em cantar igual o Luan Santana, igual sei lá quem. E aí, por mais que eu tenha essa conversa, eu sei que é um desafio para o cara, né? Pensar em algo novo e tal. Então, começou a perder sentido para mim, porque eu fazia da melhor forma que eu podia, mas daí chegou alguns momentos assim que eu fui ouvir depois de um tempo, né? E eu via lá, tinha um bom som, o arranjo é bom, tá tudo mixado, tá limpo, tá dentro dos padrões de mercado, mas é um negócio que para mim ia ficando um vazio, né? Vi que eu não estava contribuindo, então eu comecei a dar uma filtrada na produção. E aí hoje eu só produzo artistas que realmente querem produzir comigo e entendem que a gente, enfim, que a gente pode agregar nesse sentido, né, de buscar algo novo e tal. Então, já há alguns anos eu venho produzindo num volume menor, e aí, por conta de receita e trabalho, eu aumentei as gravações que eu faço para outros produtores, porque aí é outro papo, aí eu não tenho vínculo com o artista, igual hoje de manhã eu estava gravando, ele manda para mim, eu vou aqui, ligo os teclados, faço tudo da melhor forma que eu posso, e envio para ele, e acabou a história, né? Se precisar corrigir, eu corrijo alguma coisa, mas tipo, eu não tenho, a produção é um negócio que toma tempo e envolvimento, principalmente emocional, né, de lidar com essas ansiedades e com... Então, eu comecei a me afastar um pouco disso meio que naturalmente, porque, enfim, e aí, quando surgiu essa ideia dos cursos, e quando eu consegui tirar isso do papel, eu vi uma oportunidade de agregar de fato com pessoas, porque como você falou, tem o Tocando Bossa Nova, que é o principal curso que eu tenho, e é o que eu tenho há mais tempo, ele tem alunos de vários lugares do mundo e são pessoas com histórias lindas, assim, sabe? Pessoas que, enfim, lá na adolescência, a pessoa que tem lá 60, 70 anos, na adolescência fez conservatório, só que nunca conseguiu tocar as músicas que gostava, que queria tocar, do Roberto Carlos, da Bossa Nova, porque os professores não deixavam, era um tipo de ensino muito rígido. Então isso foi criando vários bloqueios nessas pessoas. Eu tenho histórias, algumas até assustadoras sobre isso, qualquer dia a gente pode falar disso. Legal. E aí essas pessoas, de repente, encontraram, através de um curso na internet, um material que eles conseguem tocar, aprender de uma forma leve, tocar as músicas que eles passaram 50 anos sonhando em tocar. Tinha pessoas que tinham já desistido. Então, para mim, tem um papel muito importante também nesse sentido de que esses produtos, esse trabalho que eu estou fazendo, ele vem sendo muito útil, vem agregando muito na vida das pessoas, além, obviamente, de ter se tornado um braço importante da minha empresa, que sempre foi plural, sempre gravei, toquei, produzi, e agora tem a coisa das aulas, né? E aí, respondendo sobre a questão do tempo, eu sempre fui muito organizado com o tempo, assim, né? Nem sempre, na verdade. Mas eu fui aprendendo a se organizar. Eu sempre tentei, mas eu nunca soube falar não. Então, isso foi me complicando. Daí, eu tenho tentado me organizar cada vez mais com isso, mas nunca foi um grande problema. Porém, hoje, com relação aos cursos, é tranquilo, porque a estrutura que eu consegui colocar nos cursos é muito bem feita. Então, o aluno ele acessa o curso e já está organizado em módulos, as aulas, o material de apoio, a didática que eu uso na aula, toda vez que eu faço um questionário com os alunos, esse é o ponto forte. Tudo, a plataforma é nota 8, o repertório é nota 9, não sei o que, é nota 8,5, e a didática é nota 10. Ou seja, os alunos gostam porque eu realmente ensino passo a passo, sabe? É nota por nota e tal.
Então, a vantagem disso é que o suporte é muito baixo, é baixíssimo, sabe? O suporte para tirar dúvidas de aluno, não tem dúvida, assim, porque está tudo claro lá. Então, o suporte que tem hoje é uma outra pessoa que me ajuda fazendo, e ele é com alguma dificuldade para baixar o material, alguma dificuldade tecnológica para instalar o aplicativo. É muito, 80, 90% é sobre isso, sabe? Trocou, esqueceu a senha. Então acaba que o tempo eu consigo atingir muitas pessoas e não gastar muito do meu tempo. Conseguiu organizar e otimizar isso. Isso, exatamente. Você falando, quando estava pensando aqui, a ideia do jornalista, né, falar, lembrei um pouco da modernidade líquida do Bauman, como a internet acabou escravizando, até no sentido das oportunidades de música de um dia a dia de um lado, e ao mesmo tempo abrindo esse monte de horizonte. Quando há 10 anos você imaginava que você estava falando de bossa nova com o cara lá do outro lado do continente, né? Exatamente, de jeito nenhum. Genial, muito bom. Tem uma frase que você colocou em um dos vídeos seus que vão servir para o nosso segundo recorte aqui, que é sobre tocar música. Você colocou um cara que é a ideia entre tocar, ser um instrumentista, jazzista ou improviso, não, e aquele cara que está comprometido com um produto específico, com a banda. Você sobe lá no cabaré, o cara manda o setlist para você, os hits já estão lá, tem as entradas, os riffs, os refrões, ou seja, você sabe exatamente que bola você vai jogar, em que momento da música ao longo do show, e não tem espaço para esse tipo de show, eventualmente para a chamada firula. E aqui não é nem uma questão pejorativa, é olhar as várias vertentes mesmo. E aí você coloca uma frase de um cara muito legal que ele fala que é ouvir e sentir o que a canção lhe diz de um lado, é você saber exatamente o teu espaço como música dentro daquele projeto. Exatamente. Cara, se alguém me perguntasse qual seria a coisa mais importante que me fez, enfim, tocar com pessoas diferentes, me conectar com pessoas de diferentes estilos, com certeza a resposta seria essa. É a capacidade de saber, de fazer uma leitura para o ambiente que você está. Isso, como você falou, no futebol, né? Tem jogo que você tem que ficar tocando de lado, que você está no meio campo só articulando. Tem jogo que você pode ir para cima, um drible. Então, só que são poucos jogadores que conseguem fazer essa leitura de jogo. Eu acompanho, eu gosto muito de futebol, eu acompanho muito o Zidane, por exemplo, o francês. O Zidane, para mim, ele é a principal referência do cara que sabia fazer isso, porque eu vi o Zidane tocar de lado em vários jogos. Aí teve um jogo contra o Brasil que ele dando chapéu no Ronaldinho, que era o maior jogador do mundo. Então, assim, essa capacidade de fazer leituras e principalmente ter a humildade de às vezes tocar de lado, porque aí volta de novo aquela coisa da formação. Muitos músicos que às vezes têm formação, têm muita bagagem, têm muito conteúdo, às vezes ele quer mostrar isso tudo, quer mostrar quem ele é, independente de onde ele esteja. E aí é igual um cara fortão querer entrar na igreja sem camisa. Tipo assim, você vai na praia sem camisa, na igreja você põe uma roupa, de repente você vai no banco, você coloca uma outra. Então, saber onde você vai, saber com quem que você está tocando, no caso da música, qual que é o ambiente, qual que é a proposta, qual que é o, enfim, o estilo, a linguagem. Tem artista que dá mais espaço, tem artista que, como você falou do cabaré, não tem esse espaço para muito improviso, porque tudo é muito sincronizado, é balé, é luz, é um outro lugar. É Tem um outra... espetáculo montado com cenário, luz, conteúdos ali previamente estabelecidos, né? Exatamente. Diferente, por exemplo, do Literatura Cantada que a gente fez, que também era um espetáculo montado, tinha os momentos, tinha os números, tinha as falas, estava tudo certo. Mas musicalmente, em algumas músicas, eu tinha um espaço para criar alguns improvisos, para criar frases, para conversar e me conectar de acordo com aquele momento. Então, de novo, é uma conversa mais viagem, mas é uma questão de sensibilidade mesmo. Tem lugar que a gente vai ter mais espaço para se conectar com o momento. Tem lugar que a gente vai reproduzir alguma coisa. E aí, para mim, isso durante toda a carreira, assim, isso foi fundamental, porque foi o que me fez conseguir tocar estilos diferentes, conviver com artistas diferentes e transitar nesse meio que é muito preconceituoso, né? Porque alguém que gosta de jazz, ele geralmente o cara que toca pop não é legal. O cara que toca pop, o cara lá do jazz toca muita nota. Então fica sempre, e aí eu sempre consegui me conectar e andar nesses diferentes ambientes assim. E talvez uma nuance para tirar em você no nosso recorte, aproveitando o tempo aqui, qual é essa questão
da relação motivacional como um produtor, por exemplo, sendo muito específico, quando um determinado autor lá produziu suas canções, pensou, até sonhou com alguns timbres, alguns refrões, mas ele manda a base da música para você numa produção e lhe entrega o prazer de falar, olha, aí dentro do seu instrumento é contigo, conversa com o diretor aqui de produção e vocês fiquem livres para ver o que a música lhe diz, para você colocar os seus arranjos. Como é que isso dentro do seu universo, lógico, uma coisa é você ir para o restaurante e ter a receita pronta, se você sair da linha, pode ser que o menu lá na mesa não funcione, mas esse prazer de poder experimentar o que a música lhe diz naquele instante da criação. Ao vivo isso é mais comum, né? Principalmente quando a gente está tocando música instrumental ou tocando em projetos, como eu falei, do literatura, ou com Tamarindeira, enfim, são projetos que o Caipira, Paulista, ali eu tenho muito mais espaço para me conectar artisticamente com os outros artistas, interagir de uma forma mais saudável. Em estúdio isso é muito raro. Porém, na semana passada eu fiz a primeira gravação do ano e eu fui coprodutor de um projeto. É um brasileiro que mora em Londres e ele veio para o Brasil para gravar esse álbum. E tem um produtor que é o Rick Azevedo. E aí o Rick me pediu ajuda, assim. Ele achou que eu pudesse contribuir mais do que somente tocando, justamente porque o artista, no briefing dele, ele falou, cara, totalmente à vontade, que ouve a música, ouve a guia, sente o que você... e vai. E assim, sem amarras, ele chegou a falar uma coisa super curiosa. Ele falou, ó, quando você achar que... quando você gostar, mas pensar, pô, mas tá estranho... Não, é esse. Porque se alguma coisa te tocou para colocar aquilo, por mais que possa estar estranho nos moldes convencionais aí, é isso que eu preciso, é isso que a gente quer. E aí o trabalho inteiro foi um EP com 4 faixas ou mais. Foram 4 faixas. O trabalho todo ficou em torno disso. Então, um trabalho totalmente colaborativo, onde o produtor me mandou as guias com as ideias do artista, e a gente mandou aí eu fiz alguma coisa aqui, contribuindo, né, com o que eu enxergava, daí a gente mandou para o baterista com a mesma liberdade, ele mandou de volta, então foi todo feito à distância e nesse formato criativo. E aí eu, ouvindo o trabalho, eu ainda não ouvi pronto, porque eles estão finalizando agora, mas eu achei genial essa maneira como foi correndo, né? É muito raro mesmo. Na maioria das vezes a coisa já vem pronta, vem escrita e tal. Às vezes tem liberdade, pô, o solo é seu, o improviso ali e tal. Mas de um modo geral vem tudo já dentro de uma caixinha, né? Esse aí veio... Muito legal. Uma outra curiosidade é para aqueles que não estão na estrada no dia a dia ou que estão curtindo música do lado de cá, quando você tem shows, a gente falou do cabaré, que a gente está se referindo sim ao projeto do Leonardo, os amigos lá, enfim, tem com o Bruno e Marrone, tem essa escala do dia a dia. É lógico que a agenda de produção desses grandes artistas, ela estabelece um calendário, eventualmente acontece de cair num show fora do caminho deles, porque, imagina, tem dezenas de shows ao longo do ano montados, mas a curiosidade não é nem essa. Uma vez sabendo que nos dias tais, você vai ter que correr com eles por aí para colocar lá o seu teclado, quando você chega, esse backstage, não sei o quê, ele tá cada um já compartimentado, para curiosidade, Rogério, tipo o cara que montou o palco, o cara que fez o road, o cara que afinou o instrumento, ou não é assim que acontece nas produções de grande porte? É assim, tipo, na maioria das vezes a gente nem vai passar som, porque sempre tem o mesmo sistema, os mesmos técnicos, os mesmos profissionais, então eles já sabem a exata posição do instrumento, eles já sabem os timbres que vão ser usados, a maioria dos roads já toca um pouco para passar o som também, então, na grande maioria das vezes, 90% dos casos, a gente nem passa som especificamente com esse projeto, né? E aí, como é sempre o mesmo backline que eles chamam, né, que são os equipamentos de palco, então a estrutura dos fones, os microfones, é sempre a mesma coisa. Isso faz com que se estabeleça um padrão, né? Os instrumentos são sempre os mesmos, então, na maioria das vezes a gente chega na hora do show, assim, meia hora, 40 minutos, uma hora antes, e aí faz um check lá, vê se está chegando tudo e tal, e show. Legal. Outra curiosidade é se você tem, dentro da possibilidade da sua agenda, lógico, o lado da música está intrínseco a você, o teu espaço ainda que você consegue de alguma forma manter para tocar as coisas que você gosta ou as coisas que você eventualmente ainda não experimentou mais, você tem a tua turma ainda, você chama
dentro da possibilidade da sua agenda, vamos estourar um pouquinho isso aqui agora, porque eu quero degustar um pouco mais. Como experimentador, aquele do lado B da música fora da sua vida profissional. Tenho, e assim, não sei como seria se não tivesse, sabe? Porque, de novo, a gente está falando de profissional, né? Fazendo vários trabalhos, mas o artista, o músico, ele nasce para querer tocar. Então, eu acho que é muito importante, assim, ter essas conexões. Por exemplo, no meu caso, a minha formação toda teve muita música instrumental, que é um lugar que a gente não tem espaço para tocar tal. Então, vão se criando os espaços, né? E aqui em Marília tem uma cena bem legal também, que é o Jardim do Jazz, que é idealizado pelo Renato Alves, mas tem um espaço que é no lugar chamado Beco. Então, de sexta-feira, a cada 15 dias, reúne os músicos lá, toca, vai um monte de gente no meio da rua, público, super legal. Então, eventualmente eu tô lá, mas também tenho meus amigos aqui, de vez em quando a gente, precisamos desenrolar alguma coisa, vem aqui, a gente toca e grava alguma coisa. Eu não tenho feito tanto quanto eu gostaria e tem alguns projetos assim que eu nunca tirei do papel ainda por conta dessa questão do tempo, né? Eu tenho composições que eu sempre quis gravar e aí foram ficando de lado. Tem alguns projetos que eu já pensei em fazer com vídeo, assim, uns arranjos, né? Como eu sou arranjador, eu gosto muito de repente, umas releituras de músicas conhecidas, mas inusitadas para música instrumental. Mas por conta do trabalho e das prioridades, acabou que ainda não saiu, mas espero que em algum momento eu consiga organizar para fazer. Rogério, muito obrigado por ter compartilhado conosco essa experiência, essa ideia para quem está do lado de lá e fora do instrumento na mão, para passar as suas experiências e também para que as pessoas leigas do dia a dia entendam ou tentem, no mínimo, se seduzir pela música, sabendo ou não tocar uma nota musical. É uma questão que você falou de própria sobrevivência do ser humano, falar consigo próprio num mundo tão conectado que a gente está no dia a dia. Por isso, obrigado para falar conosco pela Rádio TV Câmara nas emissoras públicas sobre a sua vivência do dia a dia. Eu que agradeço, Nelson. Obrigado mais uma vez pelo convite, a TV, enfim, a rádio. Uma honra participar e gosto muito desse papo. Sempre que precisar, pode contar comigo. Obrigado. A gente conversou no Espaço Aberto sobre a produção musical, a ideia da estrada do músico profissional com Rogério Plaza. Ele é de Marília, ele mora na rua Arco Verde. Uma vez ele me falou, nunca mais esqueci, não é isso? É isso aí. Vamos lá. Você que nos acompanha aqui pelo Espaço Aberto, você pode assistir esse programa a hora que você quiser. Como é uma rede pública de emissoras públicas de rádio e TV, ele vira um documento público. É só entrar no YouTube e você poderá degustar e aproveitar para a sua reflexão até o nosso próximo Espaço Aberto.